dados do Censo Escolar de 2016 estão apontando que pouco mais de 2 milhões de professores no Brasil, 20% não têm ensino superior. Dos 80% de professores formados no curso superior, pouco mais de 95 mil não fizeram nem licenciatura. Ainda nas salas de aulas, nós temos pouco mais de 6 mil que possuem somente ensino fundamental e pouco menos de 500 mil que concluíram o ensino médio. Bom, então nós temos aqui claramente duas questões. A primeira é uma defasagem muito fácil de se constatar quanto a profissionais que nem sequer têm a graduação em nível superior. Quer dizer, um contingente de 20% é muita coisa. E dentre esses, alguns mais, outros menos preparados, porque a gente não pode também rotular se a pessoa não tem um diploma superior, que ela não é uma boa professora, porque são outros quesitos também que fazem um bom professor. Mas nós sabemos que dentro do nosso sistema educacional, um sistema mais estruturado, com leis, planos educacionais, nós temos que ter uma diretriz do ensino superior, da licenciatura. O professor tem que ser preparado com forte base teórica, ter afinidade, base científica para mediar as interações em sala de aula, cada vez mais complexas, que não é só ensinar a matéria, mas nós sabemos hoje que temos desde o bullying, a intolerância e outras coisas que um professor hoje tem também que ter uma formação nessa área. Bom, a outra questão que eu diria é que eu considero também muito, muito grave, que diz respeito aos indicadores de desempenho dos nossos alunos, né? Segundo a ANA, mais da metade dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental da rede pública tem um nível de leitura e matemática considerado insuficiente. A situação fica mais grave no Norte e Nordeste, 7 em cada 10 crianças não dominam as habilidades nem leitura nem matemática. São Paulo apareceu com o terceiro melhor resultado, mas mesmo assim apresentou cerca de 41% de alunos, né, com desempenho inadequado. É muito alto. E o que chamou mais a minha atenção foi a confirmação que a desigualdade social e econômica se transforma também numa desigualdade de aprendizagem muito cedo na vida. O que significa? Vão se fechar portas para essas crianças, né? Isso sugere que até mesmo os 80% dos professores diplomados precisam de um reforço. Como fazer? Que estrutura dar? Que planos de cargo? Salários mais competitivos? Qual a resposta, né? Mas nós temos que ter respostas práticas, rápidas. O ministro da Educação, Mendonça Filho, apresentou para o país as linhas gerais da Política Nacional de Formação de Professores. Representantes de setores organizados do professorado se manifestaram, também especialistas criticaram, e considerando as atribuições do Legislativo no sentido de monitorar, avaliar e sugerir alterações na formulação e execução das políticas públicas no país, o meu intuito aqui é trazer algumas considerações. Primeiro, vamos falar do que podemos avançar com as propostas do governo em um domínio tão crítico quanto a educação nacional, que é principalmente a formação do educador. A produtividade depende da qualificação do trabalhador, a qual, na maioria das vezes, está associada ao seu nível educacional. Parece impossível, portanto, patrocinar qualquer processo de desenvolvimento sustentável sem uma revolução na educação. Isso nós sabemos, os tigres asiáticos, China, Coreia, né? Já há muito tempo nós sabemos que sem investimento brutal e investimento focado, bem focado, nós não vamos sair da nossa situação, né? Bom, o Ministério da Educação focou, eu diria que ele acertadamente, sua atenção na formação de professores. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse é o caminho. Concordo com as palavras da secretária do MEC, a Maria Helena Castro, a palavra dela. A qualidade do professor é isoladamente o fator que mais influencia a melhoria do aprendizado, independentemente das diferenças de renda, das desigualdades que existam. A qualidade do professor é o que mais pode nos ajudar a melhorar a qualidade da educação e a equidade do sistema. Eu concordo. Então, nós estamos de novo na mesma história, como formar esse professor, né? Todas as grandes experiências revolucionárias no campo da educação moderna depositam atenção especial no mestre, né? Vamos ver.
O diagnóstico está certo, vamos ver o que eles estão propondo, o governo, né? o MEC. Na formação inicial, trata-se de conferir formação adequada para o exercício do magistério daqueles 20% dos professores que não cursaram a educação superior. Muito correto. Para isso, o governo se prontificou a flexibilizar as regras para bolsistas do ProUni. O MEC vai oferecer vagas do ProUni para primeira e segunda licenciaturas, sem que seja exigido do critério de renda, vai ajudar. Desse modo, a partir de 2018, os professores interessados em fazer uma segunda formação em cursos de licenciatura poderão ingressar no ProUni sem comprovar renda. Segundo o MEC, aproximadamente 20 mil vagas de licenciatura do ProUni hoje ociosas, porque tinha esse limite de renda que agora caiu. Segundo, o governo também anunciou 80 mil bolsas para estágio de alunos de curso superior no âmbito do programa de residência pedagógica. Vai ajudar a formar melhores os professores. Esse programa visa modernizar o antigo programa institucional de bolsa de iniciação à docência, que concedia bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por instituições de educação superior. A dotação de bolsas não vai diminuir a executada até agora, mostrando a validade de uma alternativa. Desse modo, como as críticas não foram aos princípios da reforma, nem ao diagnóstico do problema, a discordância certamente está na proposta de execução. O que o MEC propõe na prática é fazer que as redes de ensino trabalhem de maneira articulada com as instituições formadoras para que as atividades do PIBIB gerem melhoria na sala de aula com estágios supervisionados na escola. Eu acredito, por toda a experiência que eu tive na área da educação em São Paulo, que estágio supervisionado é tudo de bom, tudo que faz diferença para o professor é ele ter uma informação. Primeiro, ele percebeu que é uma aula bem dada, depois ter uma informação de pessoas supervisionando o seu trabalho ou discutindo situações de crise, situações que ele não sabe explicar bem, ajudando esse professor, que vem de uma escola com uma formação precária, a melhorar, a conseguir, e nós sabemos que isso é tão importante, ter uma formação mais continuada, né? Terceiro, o MEC também ampliará a oferta de mestrado profissional para professores de educação básica que atuam em sala de aula para todas as áreas que contemplam a base nacional do currículo comum. Além disso, o Ministério investirá na formação continuada em serviço com foco nos novos currículos. Isso só será possível se o governo desenvolver infraestrutura necessária, articulando programas existentes para a formação continuada de professores em serviço para o novo ensino médio e para o BNCC. Desse modo, terão de ser criados novos programas para conseguir dar excelência para os novos currículos do ensino médio e para a formação adequada para os docentes. Eu acho que vai ser um caminho árduo, mas é um caminho possível, é um caminho que está ali, bem traçado, isso que eu gostei, é bem traçado. Responde à ansiedade que nós colocamos. Se nós temos 80% de diplomados, não é pura e simplesmente por falta de nível superior que nós vamos mal, mas porque a formação, mesmo em nível superior, ela precisa ser mudada, ela precisa ser revista. Sai formado, mas não sabe dar aula, a criança não aprende, né? Todas essas iniciativas tratam de ações essenciais que promoverão a valorização da carreira docente, cujo papel é determinante na qualidade do ensino. Há uma previsão de aproximadamente 2 bilhões de investimento entre 2017 e 2018 em formação continuada e 1,3 bi para o ProUni. Para alguns, a proposta do governo era o mesmo que repaginar com outro nome várias ações já executadas pelo Ministério. Olha, refletindo essa leitura, uma leitura foi dia 10 de outubro do Jornal Globo, ela se intitulava Mais do Mesmo. Nossa expectativa é que não seja mais do mesmo, né? Mas, certamente, fazemos coro com o jornal na sua decepção com a prática anterior, pois ela claramente não funcionava adequadamente a considerar o enorme passivo da formação de nossos professores. As propostas hoje são claras, são boas, alerto, porém, que depende de leis a serem aprovadas, como é o caso da necessidade de ser enviado ao Congresso um projeto de lei para alterar as regras atuais do ProUni, e para o bom andamento das propostas vai ser necessária uma pressão contínua
contínua da sociedade. Também isso vai exigir uma postura para valer do governo quando quer priorizar, consegue. Essa é uma questão que nós temos que ir com tudo. O Ministério da Educação identificou o problema no nosso sistema educacional, propôs essa reforma por meio da execução de uma política pública, pesou bem pesado a gravidade da situação e está priorizando. E destacou, por fim, o orçamento para essa finalidade. Se existem divergências quanto aos meios, se há insuficiência no orçamento para o alcance das metas, é nossa obrigação ouvir a sociedade, discutir com os professores, ouvir os especialistas, estabelecer uma interlocução com o Ministério da Educação. Isso para que uma política pública como essa, que está tão importante, seja cumprida da forma mais afinada com o interesse nacional. Nós temos que melhorar sempre, buscar sempre mais possibilidades e não ficar só na crítica. Obrigada.